E aí no começo você recebia lá os Peugeotzinhos, os carrinhos menor. É. E aí chegou uma hora que você começou a ver, pô, obviamente os carros importados dão mais Sim, retorno sim, sim, financeiro. sim. E você consegue, de repente, ter menos carros, mas atender com mais qualidade. Porque o cliente que tem esse tipo de carro, ele merece um atendimento também diferente, né? Ou ele Sim, espera um sim, atendimento ele diferente, né? espera, ele espera. Você segmentou hoje o seu nicho, hoje é só carro importado. Só carro Tá. importado. Você recebe qualquer tipo de carro importado ou dá ênfase mais em Land Rover e BMW? Na verdade, eu dou mais ênfase a Land Rover, Land que Rover. hoje é o carro que eu gosto mais. Tá Apesar de ter bom. tido o BMW primeiro, Tá. Land Rover, só fala mal quem não tem. Tá. O cara que fala mal, ele não tem. Não O conhece. carro pode quebrar como qualquer outro, Claro, lógico. entendeu? Sim. Mas assim, é um carro muito, muito foda, entendeu? Tem Sim. os seus defeitos crônicos, como o Sim. Renegade tem, o Compass tem, a Creta tem, como todo mundo vai ter. Sim. É assim, aí a gente atende a Land, a BM e a outra linha de veículo, tipo, que os importados vão falar, a gente sempre pega a linha europeia, tipo Tá. Mercedes, Audi, Audi, Volvo, Volvo, o Jeep. Porsche. O Jeep que caiu muito assim, porque o que acontece? Você tem uma Land, aí você chega em mim e fala, pô, minha filha tá com um Compass que o cara lá não tá conseguindo resolver. Você consegue olhar pra mim? Aí você pegou assim uma base tão forte da dificuldade dos veículos importados, você fala, cara, eu vou dar uma olhada no Jeep. Aí você acaba resolvendo e aí Entendi. você acaba atendendo por tabela. Mas geralmente quando o cara chega assim, que nem hoje o cara me perguntou lá da internet, ô, você troca a correia dentada? Não, não troco. Não troco porque a gente não tem espaço Não hoje, entendi. né? Aí não faz sentido também. E hoje, Pegar o serviço menor. Não faz sentido. não, assim, a linha automotiva hoje está seguindo por uma área de especialização. Tá. Hoje existe muita tecnologia dentro de um carro embarcado. Então você precisa estar especialista em alguma coisa. Então você precisa ter todos os equipamentos da Land Rover, todos os equipamentos da BMW e não só o de diagnóstico, que é o que a concessionária faz. A gente vai um pouco além. A gente faz a chave, a gente programa, a gente faz a programação personalizada, faz remap, faz isso, faz aquilo. Então, são cada equipamento que atende uma Eu área. entendi. Então, assim, não dá para você ter tudo. E eu costumo brincar que senão você vira um pato, né? Você não anda bem, você não nada bem, você não voa bem, então você tem que ali segmentar. Que eu acho que vai ser o futuro hoje das oficinas mecânicas, ser especializado em alguma coisa, entendeu? Cara, é basicamente a minha área. Eu tenho uma corretora, mas eu não vendo nenhum tipo de seguro, porque eu entendi que o nicho de seguro de vida é tão ruim no Brasil que eu precisei me especializar nesse tipo de segmento. É a É. mesma coisa com você. Então, talvez o cara lá, talvez ele não tenha nem noção quanto você sabe de Land Rover quando ele chega lá e conversa com você. Ele fala, verdade. caraca, é isso? Você fala, é isso, cara, é o cara que é E assim, especialista. e as pessoas me perguntam, que nem tem uns haters na internet aí falam, mas você é especialista, qual Land Rover você trabalhou? Cara, não trabalhei em nenhuma, cara. Mas a paixão é tanta de você ficar ali estudando o carro, de você ficar até de noite, de você ficar olhando, de você ficar estudando material. Tipo, não tenho o que fazer. Você tá vendo aí Round 6? Eu tô lá estudando o Topix Cloud, entendeu? Eu tô lá Animal. vendo. É isso aí, é daí que vem, entendeu? Então é meio E você que acabou pegando uma autodidata. paixão pelo negócio também, né, cara? É Não, isso. é minha segunda família. Eu Primeiro a imagino. Nathalie e as crianças, depois a Eu oficina. imagino. Entendeu? E como é que é o seu negócio, Fê? Vamos lá. Você precisa estar lá o tempo inteiro, porque eu sei que você é um cara que é muito difícil de conversar, porque você está o tempo inteiro, eu percebo que você está totalmente imerso no seu negócio, Sim, mas sim. a Auto Center Jardim, ela funciona sem você lá, você precisa estar lá. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, cara. Bom, como é que funciona hoje? Eu estar lá, eu vendo mais. Tá. Porque o cliente que já sabe, se você perguntar, acho que para 70% dos meus clientes, eles não sabem o nome da oficina. Tá, entendi. Vão lá no Felipe. Boa. Faz Então sentido. pegou essa referência. Hoje lá, agora tá rodando sozinho. Eu vou tirar férias, vai rodar sozinho. Só que assim, tem a parte de programação que eu acabei ficando. Entendi. Né? Então, assim, eu preciso estar lá. Porque às vezes é um carro que você precisa finalizar e programar alguma coisa. Tá, então eu entendi. já sei ali onde eu vou pegar cada coisa. E aquele negócio do feeling, né? Tipo de você falar, putz, meu, tá acontecendo isso com esse carro já tem aqui tal coisa, um histórico. Aí de você estudar, pô, eu vi lá na África, putz, a Land Rover, aí você acaba resolvendo alguns problemas. Mas 90 não, 80% da oficina roda sozinha, roda bem, a equipe lá é muito boa. O Leomar, que tá comigo até hoje, ele gerencia lá, ele cuida dos caras. Não tenho o que falar em relação a isso. Mas tem a pitada que eu preciso estar lá. Tá, entendi. Tem esse mito, né, de que Land Rover quebra muito. Falam muito isso. Tem. Isso é verdade? É um mito? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, especificamente da Land Rover. Na verdade, o que acontece hoje? São carros que a manutenção é cara. Você comprar é mais fácil do que você manter. Tá. Então, assim, hoje a gente, graças a Deus, eu tenho um público bom, que não acontece muito isso, que eu vou falar, mas acontece. Pô, chega lá, o orçamento deu 20 mil, aí a pessoa fala, não dá pra dar uma maquiada aí que eu vou vender o carro? Até uma cliente essa semana, eu fui sincero com ela, ela falou, pô, se eu fizer isso, fala, cara, eu acho que não é legal.
Porque você vai vender seu carro por 120 mil. Quem vai comprar o seu carro por 120 mil usado é porque ele não tem condição de comprar um outro mais novo. Então ele vai lá comprar um sonho. Ele vai lá, se dispõe a gastar 100, 120 mil num carro que ele não sabe que está bichado. Você vai vender para uma loja, a loja vai querer empurrar para alguém e essa pessoa vai pegar o carro que vai quebrar toda hora e vai falar, pô, mas esse carro não presta. Mas na verdade é que esse carro foi deixado ao longo dos anos a manutenção para trás. Entendeu? Então assim, uma questão de você levar o carro num lugar especializado na marca, né? Qualquer marca que seja, a gente já sabe onde vai quebrar. A gente já sabe aonde mais quebra, o que mais quebra. Então, o que você tem que olhar antes de deixar o cliente na mão? Entendeu? Tem coisas que vão escapar da gente também, Sim. porque o carro tem muita eletrônica, vai queimar, tudo. Mas, assim, a gente já sabe que a polia do virabrequim da Land Rover quebra. A gente sabe que o diferencial ronca. A gente sabe que de onde tem um vazamento de óleo. A gente sabe que a mangueirinha da turbina quebra ali na ponta, a turbina não funciona. Então, aí, o que acontece? Eu vejo o pessoal que vem fazer curso com a gente, falar, a turbina estava ruim, mas eu já fiz o motor, já. Entendeu? Sabe? Porque errou muito no diagnóstico. E, pô, não, mas era só a ponta ali da mangueira, aquela trinca. E aí acaba criando esse mito, né? Tem aquele mito do carro descabinar, né? Não sei se você já viu isso na internet, tem as Discover 4 lá. Meu, pra mim é o melhor carro que tem, assim, da Land Rover, depois da Defender. Vamos falar das Defender antigas. Tá. O carro é muito bom, só que o carro precisa descabinar para fazer alguns serviços. E isso gera... Tinha gente que cobrava 20 mil reais só para descabinar, que no caso, para quem não conhece, é como se abrir o capô do carro. Entendi. Então isso, a manutenção era extremamente Absurda. cara. Então a pessoa se aproveitava disso. Entendi. Qualquer coisa fala, não, a gente vai ter que descabinar o carro. Aí queimou. Tem até um cara na internet aí, né, que eu sigo ele, o Tecar, e ele fala, meu, quantas Evoque, Velar entrar aqui, eu vendo. Porque é um carro muito bom, só que o carro precisa, um carro de público certo. A pessoa Sim. precisa gostar do carro, precisa querer ter esse carro, estuda geralmente o que é esse carro, nos procura para fazer um pré-compra, tô comprando esse carro, será que esse carro é bom? Isso, cara. Entendeu? Porque senão você pega um carro que tá todo bichado. O cara foi lá esse dia, o carro tinha 25 mil reais de manutenção atrasada. Aí eu falei, cara, conversa com quem você tá comprando, porque foi ele que atrasou a manutenção. Sim. Ou ele paga, ou paga meio a meio. O cara lá que tava vendendo não quis pagar nada, ele pegou e não comprou o carro. Então, ao invés de ele gastar esses 25, ele gastou 900 comigo, para mim dar o laudo do carro. Falou, nós não aprovamos a compra. Ponto. A não ser que isso seja feito. Entendeu? Que é um serviço mais que a gente agrega lá. Eu, como leigo, Fezão, eu vejo esse mercado. Antigamente, parecia que as oficinas, as mecânicas, era aquele lugar que você levava o seu carro para resolve aí, quebra um galho, dá uma maquiada. Sim. Parece que com o passar dos anos virou um negócio muito. Cara, você falando, parece um médico levando meu carro lá para diagnosticar exato o problema para resolver. Parece um negócio muito mais. Técnico, Não sei, você entendeu o que eu tô falando? Exato, sim, exato. técnico, Isso evoluiu muito com o passar dos anos? Muito. Porque não era assim antes, Não, né? não. Antigamente era Você questão vê um de... especialista de uma marca. Cara, isso é muito louco. Não, Isso- não. eu nunca vi isso, cara. Não. Antes de conhecer você. Isso evoluiu muito, né? Devido à tecnologia, né? Que é lançada nos carros. Então, hoje existe segurança no carro para hacker não invadir. Porque hoje você tem uma direção elétrica, um carro que estaciona sozinho, aquele parque assist. Sim. Então, nos Estados Unidos, né? Os carros que vêm de lá geralmente vêm com módulo de bloqueio para que ninguém consiga acessar o carro. Porque eletronicamente ele vai conseguir acelerar, ele vai conseguir virar o Faz volante. sentido. Então, assim, por isso que foi tendo essa necessidade de você se especializar, entendeu? Que é um problema que eu acho que muita gente tem, que é a questão de mão de obra. Sim. A gente, você não tem, porque o pessoal tá começando agora a virar essa chave. Sim. De que a oficina não é mais aquele lugar sujo, aquele lugar que você leva o É carro. isso. Entendeu? Você vê lá o piso é Se branco, associa, você tem um loucura. cara lá limpando o piso o dia inteiro. Suja muito? Sim. Mas se sujar muito, ele tem que limpar muito mais. Entendeu? Cara, isso que você falou é muito legal, porque quando a gente falou do seu episódio, eu ficava pensando, mas não é uma mecânica lá, porque é sempre limpo. Eu Sim. vou lá, eu fui lá no mínimo umas 5 vezes. Sim. E sempre tava tudo muito limpo. É o que eu falei, a associação nossa desse tipo de serviço era de um negócio, tipo, que você não consegue nem entrar direito. De sujeira, do cara não conseguir te cumprimentar, porque ele Isso, tá a mão todo tá sujo toda de graxa, suja, macacão. unha preta. Justamente. E não é, cara. Não, Tem não. também mecânicas, tipo, de outras marcas, tipo a mecânica ou uma oficina específica em Mercedes. Sim. Oficina de Sim, Porsche. sim, tem sim, isso sim. também? Tem. Cara, que animal. Especializado em Porsche, especializado em Mercedes, em Volvo, especializado em freio hoje, especializado em programação. Entendi. Hoje você acha de tudo. Cara, é muito louco. Outra coisa que tem muito nesse mercado seu, que antigamente não tinha, era lugar que você leva o seu carro para deixar o carro bonito lá. Sim. Que você limpa o Sim. carro, você faz Estética, isso no vidro. né?
Cara, isso é fenomenal. Não, tá assim, uma febre. E é uma coisa bem legal. Você pega assim o carro, você pega por baixo, parece que o carro nunca andou. Sim. Sabe? O cara tem um trabalho ali. É uma coisa que eu gosto de ver, mas assim, pro que eu uso o carro, geralmente Não faz sentido. não faz sentido. A gente tem um evento aí que a gente tá fazendo anual agora, o pessoal, né, os clientes do Auto Center Jardim com a sua Land Rover ir lá fazer uma trilha, Sim. com o Júnior lá do Latitude. Então, assim, não faz sentido eu limpar o carro por baixo para colocar no barro. Eu entendi. Né, na poeira que seja, que são trilhas leves. Ali é mais o passeio, a resenha da galera à noite, hotel, um restaurante legal e tal.